Olá, meus amigos, sejam bem-vindos ao vídeo do Vem Segue-me dessa semana, onde nós vamos estudar o livro de Amós e também o livro de Obadias. Obadias é bem pequenininho, só tem um capítulo. O livro de Amós também é pequeno, mas tem muitos ensinamentos importantes. E se você tem acompanhado os vídeos do Vem Segue-me esse ano, você percebeu que o Velho Testamento, ele é na verdade muito novo, muito atual, porque os temas desse registro tão antigo eles são úteis para os nossos dias. Vários profetas, incluindo aqui Amós e Obadias, falaram sobre nossos dias. E é muito importante darmos atenção ao que eles disseram, porque nossa vida vai ser aperfeiçoada e nós vamos encontrar mais paz e felicidade se seguirmos os ensinamentos deles. Hoje na aula eu vou falar bastante sobre os profetas de Deus. Acho esse um dos assuntos mais vitais para serem entendidos por nós, membros da Igreja de Jesus Cristo dos Santos Últimos Dias. Também é muito importante que outras pessoas, amigos ou não da nossa fé, entendam o que são e quem são os profetas de Deus. Vamos começar aqui pelo capítulo 1, versículo 1, onde é dito que Amós estava entre os pastores de Tecoa, os quais viu sobre Israel nos dias de Uzias, rei de Judá, e nos dias de Jeroboão, filho de Joás, Jeroboão II, naquele primeiro Jeroboão, que foi o primeiro rei da Israel, né, quando separou do Reino do Sul, 2 anos antes do terremoto. Assim como a gente estudou da praga de gafanhotos na aula passada, aqui os israelitas foram afligidos por um terremoto. O Senhor enviava muitas catástrofes naturais e muitos desafios como fome, ameaças de guerra, para ver se o povo dele se arrependia. Mas apesar disso, o povo não se arrependeu e eles tiveram que ser destruídos, como inclusive vai profetizar aqui Amós. Mas o que eu queria chamar a atenção de vocês é que Amós estava entre os pastores de Israel. Era um homem simples, um homem do campo. Ele mesmo vai dizer, eu era um simples boiadeiro e Deus me chamou para divertir vocês. E é um dos pontos que eu quero frisar na aula de hoje. Os profetas, eles vêm das mais diferentes origens, das mais diferentes carreiras. A gente vê Pedro como um pescador, mas a gente vê Isaías como um homem da corte real. A gente vê Daniel, o segundo em comando, né, do Império Persa. Antes disso, ele foi muito importante na corte babilônica. Então, não importa se o profeta ele tem uma posição política, administrativa muito elevada, né? Ele é um homem nobre, rico, ou se é um homem simples do campo. Deus, ele chama profetas em todas as camadas e posições sociais. Na verdade, isso é indiferente, porque o homem que é escolhido foi treinado antes de nascer, assim como Jeremias. Antes que te formasse na madre, te conheci, as nações te dei por profeta. A maioria dos apóstolos escolhidos por Cristo, enquanto ele estava no seu ministério em Israel, foram judeus, né? Depois, pode ser que outros foram escolhidos que não eram judeus, mas era no começo. Assim como a maior parte dos apóstolos escolhidos nessa dispensação eram americanos, norte-americanos, de uma nação recente, mas eram, né? John Taylor, que foi presidente da igreja, ele não era norte-americano de nascença. Ele, na verdade, tinha vindo da Europa. Eu acho que é Inglaterra ou Escócia, algum desses lugares aí. Então, não necessariamente os profetas eles precisam nascer em um determinado local ou ter certas condições financeiras, econômicas, isso é indiferente, porque o chamado vem tanto para Isaías, que era um homem que estava na corte real, como para Amós, que era talvez considerado um homem das camadas mais baixas da estrutura social da época, né? Um dos trabalhos mais simples, como um pastor. Independente de onde
esse profeta é chamado, se ele é chamado velho ou novo também, isso não importa. Você lembra que Enoque, ele sentiu o peso da responsabilidade dele, porque ele disse a Deus, eis que sou menino, né? Ele era jovem, mas Moisés, ele também sentiu o peso dessa responsabilidade, mas já tinha 80 anos. Então, não importa quando é chamado. Joseph, um menino de 14 anos, foi ao bosque e viu coisas que o qualificaram como testemunho especial de Deus. E ele se tornou profeta por meio de treinamento de anjos celestes e da própria voz de Deus. Mas o presidente Russell M. Nelson, nosso atual profeta, foi chamado para presidir a igreja com mais de 90 anos. Então, Deus não vê como vê o homem e seus critérios são mais elevados do que os nossos. Ele qualifica aqueles que chama e não importa onde nasceu, qual a profissão ou qual o status social, econômico, Deus ele pré-ordenou aquele indivíduo e independente das circunstâncias que ele se encontra durante o chamado dele, ele recebe o manto divino e se torna o profeta de Deus. O que vocês vão ver de interessante no livro de Amós é que ele foi chamado não apenas para advertir o reino do norte, onde ele morava, né? Mas várias terras que estavam em iniquidade. Então ele chama a atenção de Edom, ele chama a atenção, né, que Edom, inclusive, vocês vão ver mais isso no livro de Obadias, os edomitas, eles são descendentes de Abraão também, através de Esaú, o irmão de Jacó, né? E eles tinham o evangelho de Jesus Cristo, talvez não a plenitude durante todos os tempos, mas eles foram chamados a guardar os mandamentos de Deus e não obedeceram, e por isso eles seriam punidos. E aí ele fala também contra Moabe, vai falando assim, né? E tem uma expressão aqui que fala assim, por 3 transgressões, aí fala o nome do povo, né? No caso aqui Israel no versículo 6 de Amós 2, e por 4 não afastarei o castigo. E aí quando eu vi essa expressão, eu pensei na lei da guerra do Senhor, que o Senhor deu aos nefitas, aos israelitas antigos, e também está repetida lá em Doutrina e Convênios, né? E é a mesma coisa aqui, ó, o Senhor 3 vezes ele tenta, e aí na 4ª, como eles não se arrependem, ele não pode afastar mais o castigo. Suspirando pelo pó da terra sobre a cabeça dos pobres e pervertem o caminho dos mansos, e o homem e seu pai achegam-se a uma mesma moça para profanarem meu santo nome. Olha só a iniquidade de Israel. Eles não estavam lembrando dos pobres, estavam desprezando. E se vocês têm acompanhado o canal Aqui Videira Verdadeira, vocês sabem a preocupação que o Senhor tinha com os pobres de seu povo. A lei de Moisés, ela trazia várias diretrizes e os profetas de Deus sempre falavam, tem que lembrar dos pobres. E ainda assim, eles não faziam isso. Eles pervertiam os caminhos do manso, eles não queriam viver a verdadeira religião, né? Eles faziam aqueles rituais externos para mostrar que estavam guardando os mandamentos, mas na verdade aqueles sacrifícios, holocaustos, era uma adoração falsa, era hipocrisia, porque eles não viviam os aspectos mais importantes da lei, se convertendo ao Senhor. E os pecados sexuais eram muito grandes, nós também já falamos bastante sobre isso. E aqui ele está dizendo bem claramente, Amós, olha, a mesma mulher, ela é profanada pelo pai e pelo filho. Olha só o absurdo. E se deitam junto a qualquer altar sobre as roupas empenhadas e bebem o vinho dos que foram multados na casa de seus deuses. Não obstante eu ter destruído diante deles o amorreu, cuja altura foi como a altura dos cedros e foi forte como os orvalhos, mas destruiu seu fruto por cima e as suas raízes por baixo. O Senhor tinha tirado povos que eram iníquos, que estavam vivendo na terra que ele tinha prometido a Israel. A gente leu em Josué, em Juízes, como isso aconteceu. E apesar do Senhor ter dado aquela terra para eles, porque os outros povos eram fortes, mas o Senhor fez milagres, né? Como, por exemplo, derrubar as muralhas de Jericó, e tantas vezes para que eles estivessem na terra que mana leite e mel. E apesar de tudo isso, também vos fiz subir da terra do Egito, 40 anos vos
guiei no deserto para que possuísse a terra do amorreu. E alguns dentre vossos filhos suscitei para profetas, e alguns dentre vossos jovens para nazireus. E o que eles fizeram? Mas vós, aos nazireus, destes vinho para beber, e aos profetas mandaste dizendo, não profetizareis. Então aqueles que tinham sido reservados para fazer convênios sagrados com Deus, eles desprezaram esse convênio. E não cumpriram. E os profetas, quando iam profetizar, falavam, não fala isso. Essa é uma outra característica que nós vamos estudar sobre os profetas. Os profetas, eles não falam o que eles querem, eles falam o que Deus quer. E a mensagem dos profetas é dura aos iníquos. Eles não gostam de ouvir o que os profetas de Deus falam. E eles preferem, fica calado, ou vai falar outra coisa, vai falar em outro lugar, e assim que aconteceu com a casa de Israel no passado, né? Eles achavam que podiam determinar qual era o escopo e qual era o texto dos profetas, mas não é assim que funciona. Por causa dessas iniquidades, eles seriam destruídos na carne. Capítulo 3. Ouvi esta palavra que o Senhor fala contra vós. Esse é um outro ponto sobre os profetas. Os profetas falam a palavra de Deus. Eles não falam segundo a sua vontade, sua própria vontade, mas o que Deus coloca na boca deles. É verdade que, dependendo do treinamento, da experiência desse profeta, ele vai transmitir essa mensagem de uma maneira particular a ele. Então, se o presidente Thomas S. Monson recebesse a palavra de Deus hoje, ele talvez transmitiria contando histórias da vida dele. Se fosse o presidente Uchtdorf, ele falaria talvez sobre avião, uma parábola de avião, mas a mesma mensagem. O presidente Nelson, ele tem uma maneira particular de transmitir a mensagem. Mas, independente da forma como essas palavras são transmitidas, ou mesmo a língua, né? O Elder Soares, que é um profeta, um membro do Cosmos dos Apóstolos, ele pode transmitir a mensagem em português, em francês, em italiano, fala muitas línguas. E vai ser de uma maneira diferente que essa mensagem vai ser transmitida, por exemplo, pelo Elder Husband. Mas é a mesma mensagem de Deus. Vocês entendem esse ponto? Amós, talvez, ele falava de um modo mais simples, porque ele era um pastor e ele não tinha tido muito treinamento intelectual, né? Ele talvez não conseguisse desenvolver uma forma de expressão como Isaías, que falava de modo dual, usava quiasmos e usava todos os recursos linguísticos da poesia hebraica. Porque Amós, ele era um homem do campo, mas mesmo assim Deus podia transmitir a mensagem. Quando vocês receberem sua bênção patriarcal, o patriarca que recebe o espírito de profecia para a sua vida, naquele momento que ele está dando a bênção patriarcal, vai proferir a palavra de Deus. Mas a forma que essa palavra de Deus vai ser transmitida naquele dia e redigida, vai ser de acordo com o grau de treinamento mortal que esse patriarca tem. Ele não vai usar uma palavra desconhecida que ele nunca usou antes. Se for um patriarca que, não sei, teve muito estudo acadêmico, conhece bem a língua, talvez use mais umas palavras meio rebuscadas aí, né? Mas não importa se é um patriarca, pastor de ovelhas, ou se é um patriarca que serviu na corte por muitos anos. Seja esse patriarca Amós ou Isaías, ele vai transmitir a palavra de Deus e vai ser preciosa. A linguagem de Deus, ela ultrapassa os significantes, os caracteres, a forma que está escrita. É muito mais importante que nós entendamos o espírito que essas palavras transmitem. Tem uma escritura famosa aqui no capítulo 3 que os missionários de tempo integral adoram usar porque explica muito breve e claramente o papel do profeta. Antes, porém, de ler Amós 3:7, vamos ler os versículos anteriores, de 3 a 6. Diz o seguinte: porventura andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Você anda com
alguém, considera essa pessoa seu amigo se vocês não têm assuntos em comum, se vocês não estão em paz um com o outro? Dificilmente, né? Quando você está brigado com seu irmão, normalmente você não quer andar junto. Um anda um pouco mais na frente, o outro mais atrás. Agora, se vocês estão em paz, vocês vão batendo papo um do lado do outro. Então isso é fácil da gente entender. Segundo, bramará o leão no bosque sem que ele tenha presa? Quer dizer, qual o sentido do leão bramar se não existe uma presa? Levantará o leãozinho a sua voz na sua cova se nada tiver apanhado? Não, na natureza as coisas elas funcionam numa lógica muito evidente, né? O leão ele vai atrás da presa e ele usa os recursos que a natureza concedeu a ele para que ele possa caçar. E a caça, ela usa os recursos para fugir do leão. Então, é também uma lógica muito simples de se observar. Cairá a ave no laço em terra se não houver armadilha para ela? Quer dizer, você pode caçar uma ave ou qualquer outro animal se você não usar instrumentos corretos para caça, como no caso aqui, ele fez uma armadilha, né, na terra para capturar a ave. Se ele não tivesse feito essa armadilha, ele ia conseguir capturar a ave? Levantar-se-á o laço da terra sem que tenha apanhado alguma coisa? Não, né? Tocar-se-á a buzina na cidade e o povo não estremecerá? No momento em que exércitos invasores estão vindo e o atalaia toca a buzina, o povo não fica esperto para se preparar para a guerra? Com certeza isso acontece. Sucederá algum mal na cidade, o qual o Senhor não tenha feito? Essa é uma pergunta que talvez exija um pouco mais de explicação, mas o fato é que o Senhor controla todas as coisas. Não significa que Ele é culpado pelo mal do mundo, porque as pessoas têm um arbítrio e muitas vezes escolhem o mal, gerando consequências terríveis para si mesmas e para as outras. Mas o plano de Deus enviou à terra Jesus Cristo. E o Salvador possibilitou um meio para nos livrarmos de toda dor, de toda dificuldade e até mesmo da morte. Graças a Jesus Cristo, nós podemos voltar à presença de Deus e ter felicidade eterna. Então, quando ele diz aqui que se um mal na cidade está vindo, que o Senhor não tenha feito, está falando especificamente ao povo de Israel que recebeu a religião verdadeira, que sabia que o Senhor era Deus sobre toda a terra e mesmo assim recusou os mandamentos. Os profetas de Deus advertiram, se vocês não se arrependerem vai vir destruição, e eles não se arrependeram, não deram bola a isso. Portanto, o mal que está vindo para destruir a cidade, ele vem dessas advertências, vem do Senhor. Mas não que o Senhor se regozijava em destruí-los, como a gente estudou na aula passada, e a gente vai estudar mais para frente, especialmente em Jonas. O Senhor não tem prazer na morte do iníquo, antes que as pessoas iníquas se arrependam e se voltem a Ele. O que foi apresentado aqui, do versículo 3 ao versículo 6, é uma lógica de escolha e consequência ou de ação e resultado. É muito fácil de ver essas coisas na natureza, ao nosso redor, na sociedade. E aí ele vai dizer, do mesmo jeito que essa lógica de ação e consequência acontece para tudo isso que eu citei, também acontece com relação aos profetas. Certamente, conclui Amós, o Senhor Deus não fará coisa alguma sem antes ter revelado seus segredos a seus servos, os profetas. Então, assim como brama o leão e os outros animais tremem porque ele tá lá para caçá-los, falou o Senhor Deus, quem não profetizará? Quando ele chama o profeta tem a responsabilidade de levar a palavra dele. Deus, ele nos ama. E por nos amar, ele enviou profetas. Os profetas, eles falam a palavra de Deus porque nós não podemos ouvir Deus diretamente. Nós não podemos ver Deus diretamente. Não agora, neste momento de teste. Nós fomos enviados na terra para passarmos por um teste, para desenvolvermos fé e voltarmos à presença de Deus em glória. Seria difícil, porque nós esqueceríamos nossa vida anterior e teríamos que desenvolver atributos divinos em meio a grande dificuldade.
doenças, desafios familiares, desafios do governo, tantas e tantas dificuldades, catástrofes naturais, enfim, vocês sabem, a sua vida não é fácil, não é? A vida de ninguém é fácil. E isso foi planejado porque é para o nosso aperfeiçoamento. Mas Deus não nos deixou sozinho. Ele não está distante de nós. Ele enviou muitos recursos. Ele enviou profetas, e esses profetas falam a palavra dele, que se torna escritura. Ele enviou à terra seu evangelho com todos os dons, como anjos, convênios, ordenanças, templos, todos esses recursos. Agora, os profetas, eles são uma coisa vital no plano de Deus. Sem os profetas, a palavra de Deus não podia chegar aos homens. E aí alguns pensam, mas Deus já enviou muitos profetas no passado, já estabeleceu a palavra dele. Não precisamos de mais profetas hoje. Isso é falso, porque o Senhor diz que suas palavras jamais cessam. E assim como ele falou no passado, ele fala em nossos dias também. Certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma. Tá vendo? Está falando do futuro. Se nós estamos vivendo nesse tempo, precisamos das palavras de Deus. E Deus não vai fazer coisa alguma sem ter chamado um profeta. Quando fala aqui segredo aos seus servos, os profetas, significa que os mistérios de sua vontade, significa que as revelações para as coisas que seu povo precisa receber são dados primeiros a esses oráculos vivos. Esses homens que recebem direto de Deus a palavra dele. Mas eu vou falar mais sobre profetas em breve. Diz aqui o capítulo 4, antes dando uma visão para vocês sobre o que Amós ele fala. O Senhor retém chuva, envia fome e pestes e destrói vinhas e pomares com juízo sobre o seu povo. Mas eles não retornam ao Senhor. Então todas essas catástrofes aconteceram, calamidades, e eles não voltaram ao Senhor. Por isso também vos dei dentes limpos, está falando no versículo 6. Em todas as vossas cidades, e falta de pão em todos os vossos lugares, contudo não vos convertestes a mim, disse o Senhor. Então, quando fala que dentes limpos, significa que eles não estavam sujando esses dentes com alimento, eles estavam passando fome, e todas as cidades estavam com falta de pão. E apesar dessa fome, eles não se convertiam ao Senhor. É muito triste. Capítulo 5 diz, porque assim diz o Senhor à casa de Israel, buscai-me e vivei. Isso está no versículo 4, capítulo 5. E repete essa ideia aqui no 6. Buscai ao Senhor e vivei. Era só isso. Se eles se humilhassem e reconhecessem seus pecados e buscassem ao Senhor, eles viveriam. O Senhor enviaria chuva a seu tempo, a fome iria cessar, ele fortaleceria os valentes de Israel, e os exércitos das outras nações não poderiam destruir a casa de Deus estabelecida, né? O reino de Deus estabelecido entre os israelitas. O capítulo 6. Ai dos sossegados de Sião. O livro de Mórmon também ensina ai dos que dizem tudo vai bem em Sião, Sião prospera, né? E até eu quero ler essa escritura com vocês. Está em 2 Nef 28, começando no 21, e diz o seguinte: Satanás, nos últimos dias, pacificará alguns e os acalentará com segurança carnal, de modo que dirão, tudo vai bem em Sião. Sião prospera. Tudo vai bem. Assim o diabo engana suas almas e os conduz cuidadosamente ao inferno. Eis que a outros o diabo lisonjeia, dizendo-lhes que não há inferno, e diz, eu não sou o diabo, porque ele não existe, e assim lhe sussurra aos ouvidos até agarrá-los com suas terríveis correntes, dos quais não há libertação. Essas são as táticas do inimigo, do adversário em nossos dias. Alguns ele pacifica, dizendo que tudo está bem em Sião. Está tudo bem na minha família, está indo tudo certo com meus negócios, eu não preciso de Deus. Já vi isso tanto acontecer. Um jovem que está dando bem
na carreira, às vezes está se dando bem nos esportes e decide não fazer uma missão de tempo integral. Mesmo estando física e mentalmente capaz, ele decide, não, uma missão de tempo integral vai me atrapalhar, tudo está indo bem na minha vida, tudo está indo bem em Sião, deixa isso para lá, deixa isso para outros. Ou outros exemplos a gente pode dar de uma família que os filhos estão crescendo, estão indo numa boa escola, estão se desenvolvendo e os pais dizem, mas por que vamos na igreja? Vamos passar o tempo aqui em família, vamos fazer outra coisa. A gente pode viver o evangelho no nosso lar. Não precisa ir na igreja, não precisa servir lá. E assim o diabo, pouco a pouco, vai pacificando eles, dando uma segurança carnal, uma falsa segurança carnal, que os leva para longe de Deus e de seu reino. Muito cuidado, meus irmãos e irmãs, porque essa é uma estratégia demoníaca que cedo ou tarde vai nos levar a muita dor e sofrimento. Essa foi a advertência de Amós, porque embora Deus tenha afligido aquele povo com terremotos, gafanhotos e tantas outras coisas, alguns dos israelitas, principalmente aqueles nas camadas mais altas, diziam, está tudo indo bem com o reino de Israel. Claro, a gente tem um problema ali, outro aqui, mas a gente está indo bem. Somos um reino de muitas e muitas décadas. Nós não precisamos ouvir Amós ou qualquer outro dos profetas. E contra eles e contra nós, caso estejamos sossegados, o profeta continuou. Ai dos seguros no monte de Samaria, que tem nome entre as primeiras das nações e aos quais se foi a casa de Israel. Cantam com o som do alude, inventam para si instrumentos musicais, que bebem vinho em taças e se ungem com excelente óleo, mas não se afligem com a ruína de José. Portanto, agora irão em cativeiro entre os primeiros dos que foram em cativeiro, e cessarão as orgias dos banqueteadores. Jurou o Senhor Deus pela sua alma: abomino a soberba de Jacó, e odeio os seus palácios. Entregarei a cidade e a sua plenitude. E acontecerá que, restando 10 homens numa casa, morrerão. É uma advertência bem dura para Israel, para Samaria, para todos aqueles povos que Amós estava se dirigindo. E essa advertência é para nós também. Não existe férias da igreja, não existe aposentadoria da igreja. Nós precisamos ser ativos, meus irmãos e irmãs. Os sinais da segunda vinda estão se mostrando. Eu estava lendo as advertências do profeta Samuel, lá em Elamã, e o que ele fala é muito forte, muito tocante, e eu quero trazer para vocês, especialmente aqueles que são sossegados em Israel. Diz o seguinte: se nos houvéssemos arrependido no dia em que o Senhor enviou-nos sua palavra. Isso está em Elamã 13, começando no 36. Pois eis que a terra está amaldiçoada, todas as coisas se tornaram escorregadias e não podemos segurá-las. Eis que estamos circundados de demônios, sim, estamos rodeados pelos anjos daquele que procurou destruir nossa alma. Eis que são grandes as nossas iniquidades. Ó Senhor, não podes apartar de nós a tua ira, e assim vos expressareis naquele dia. Mas eis que vossos dias de provação passaram. Procrastinaste o dia de vossa salvação, até que se tornou para sempre demasiado tarde, e vossa destruição é certa. Sim, porque durante todos os dias de vossa vida buscaste aquilo que não podeis obter, e buscaste felicidade na iniquidade, o que é contrário à natureza daquela retidão que é em nosso grande e eterno cabeça. Ó povos da terra, oxalá ouvissem minhas palavras, e eu oro para que a ira do Senhor se aparte de vós, e que vos arrependais e sejais salvos. Parece muito que Amós está falando aqui, não é? Porque
quando Samuel diz, buscaste aquilo que não podeis obter, buscaste felicidade na iniquidade, o que é contrário à natureza daquela retidão que é nosso eterno cabeça, ele está falando daquela lógica que ele apresentou no capítulo 3. Gente, vocês, nações da terra, foram advertidas, receberam o evangelho. Talvez nem todas receberam a plenitude, não é? Israel tinha a plenitude, as outras já não tinham. Nós não sabemos, pelo relato que nós temos, o quanto de verdade foi revelada a elas. Mas foi o suficiente para que elas se arrependessem. Elas tinham conhecimento, senão o profeta não estava dizendo as coisas que disse aqui nesses versículos. Para Edom, para Moabe, para todos eles, arrependam-se, porque se não se arrependerem, serão destruídos. Então, eles tinham conhecimento do certo e errado, eles tinham algum conhecimento da lei de Deus, mas eles não estavam vivendo essas verdades, eles estavam preferindo a iniquidade. E se você prefere a iniquidade, não vai receber bênção, vai receber maldição. Agora, Amós não tinha prazer em ver o povo ser destruído. Assim como Samuel ali para vocês, ele diz, oxalá se arrependessem, não é? Por isso que no capítulo 7 ele diz, então o Senhor se arrependeu disso, isso não acontecerá, disse o Senhor. E o versículo 6, e o Senhor se arrependeu disso, nem isso acontecerá, disse o Senhor Deus. A tradução aqui está mal feita. É por isso que eu sou grato pela tradução do profeta Joseph Smith. Se você clicar lá, você vai ver como essa escritura ela era no original, qual o sentido original dela, porque diz, pela tradução do profeta, o seguinte, e o Senhor disse concernente a Jacó, Jacó arrepender-se-á disso, portanto eu não o destruirei completamente. E no mesmo sentido, o capítulo 6, e o Senhor disse a respeito de Jacó, Jacó arrepender-se-á de sua iniquidade, portanto eu não destruirei completamente do Senhor Deus. Então, porque alguns se arrependeriam, o Senhor pouparia a casa de Israel. Isso para que se cumprisse promessas nos últimos dias de que eles seriam novamente coligados. Lembra que uma outra passagem do Velho Testamento nos ensina que o Senhor não se arrepende. Se você abrir aqui em Números 23, 19, diz o seguinte, Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, diria ele, não faria? Ou falaria e não confirmaria? Por isso, quando você lê a Escritura, tem Gênesis 6,6, tem também, eu acho que em Samuel, e tem aqui em Amós, que fala que Deus se arrependeu de alguma coisa. Na verdade, Deus não se arrependeu. Quem se arrepende é o homem, né? Então, não pensa que essa expressão ela está traduzida corretamente. Quando você vê alguma coisa assim, procura saber nas notas de rodapé se tem alguma tradução melhor, como por exemplo a tradução do profeta Joseph Smith, ou alguma explicação para o que está aqui. Amós 7,10. Então Amazias, quando ouviu essa pregação de Amós, né, ele era sacerdote em Betel, mandou dizer a Jeroboão, rei de Israel, do reino do norte, não aquele Jeroboão, como eu falei para vocês, que na época que o rei Salomão morreu, ele se separou de Judá, que ficou com Roboão, filho de Salomão. Ele levou 10 tribos, né? Esse rei daqui, ele herdou, é chamado Jeroboão II, herdou o nome desse antigo rei de Israel. Bom, aí ele disse para o rei o seguinte, esse sacerdote Amazias, Amós conspirou contra ti. Amós estava falando a palavra de Deus, e esse sacerdote estava acusando Amós de ter conspirado. No meio da casa de Israel, a terra não poderá suportar todas as suas palavras. Porque assim diz Amós, Jeroboão morrerá à espada. Israel certamente será levado para fora da sua terra em cativeiro. Depois Amazias disse a Amós, vai-te, ó vidente, e foge para a terra de Judá, e ali come pão e ali profetiza. Ou seja, aqui no Reino do Norte nós não queremos você. Vá embora, Amós, porque as suas palavras estão fazendo mal. E você está conspirando contra o rei, você está dizendo que ele vai ser morto. Mas em Betel, daqui por diante, não profetizarás, porque é santuário do rei e a casa do reino. É interessante isso, né? Algumas pessoas, inclusive que têm cargos de liderança
na igreja e cargos de liderança na sociedade. São líderes ou são influencers, para falar uma palavra moderna, né? Querem colocar limite no que o profeta pode dizer. O presidente Nelson não pode falar sobre esse assunto. O profeta não conhece isso, não pode falar sobre isso. O elder husband não pode falar sobre as eleições do Brasil porque ele não conhece as eleições do Brasil. Às vezes nós colocamos limites nos profetas, né? Falando ou pensando o que eles devem ou não dizer. Muito cuidado com isso, porque esse sacerdote Amazias, ele queria colocar limites a Amós, mas Amós respondeu no 14: eu não era profeta, eu não escolhi ser chamado como profeta, eu não era nem filho de profeta, né? Na minha descendência não tem ninguém que foi profeta, meus ancestrais, né? Não tem ninguém que foi profeta, mas eu era boiadeiro e colhia figos bravos, um homem simples do campo. Porém o Senhor me tomou por detrás do gado, e o Senhor me disse: vai e profetiza ao meu povo Israel. A mesma coisa que Jesus Cristo diz aos apóstolos, né? Não vos escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi a vós. Esse profeta, na sua humildade, na sua simplicidade, tinha sido chamado e preparado. E agora ele estava dedicando a vida dele a essa missão difícil, que era profetizar contra a casa rebelde, profetizar coisas duras. Sua vida estava em risco. Provavelmente a vida da sua família estava em risco. Mas ele podia deixar de falar a palavra de Deus? Ora, pois, ouve a palavra do Senhor. Tu dizes: não profetizarás contra Israel, nem derramarás as tuas palavras contra a casa de Isaque. Porquanto, assim diz o Senhor, tua mulher se prostituirá na cidade, e os teus filhos e tuas filhas cairão à espada, e a tua terra será repartida a cordel, e tu morrerás na terra imunda, e Israel certamente será levado cativo para fora de sua terra. Bom, aquele iníquo sacerdote recebeu uma dura consequência por causa da sua rebeldia. A mulher dele seria prostituta, e os filhos seriam mortos à espada, e além disso, não ia mudar a sentença da casa de Israel. Eles seriam destruídos e levados cativos. Em Amós 8, o profeta viu, assim como no capítulo 9 nós vamos ver também, que essa destruição da casa de Israel ia levar a uma fome, a uma apostasia, mas que essa fome um dia iria cessar. E ele diz no versículo 11 e 12, eis que vem dias, diz o Senhor Deus, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir a palavra do Senhor. Irão errantes de um mar até outro mar, do norte até o oriente, correrão por toda a parte buscando a palavra do Senhor, mas não acharão. Essa condição de apostasia se repetiu várias vezes na casa de Israel, mas uma grande apostasia, conforme profetizado aqui, onde você ia correr de um lado para o outro e não encontraria a palavra de Deus, aconteceu depois da morte do Salvador Jesus Cristo e de seus apóstolos. A terra entrou em trevas espirituais. De fato, a humanidade regrediu. Muitos dos avanços que havia em termos de humanidade, tecnologia, deixaram de existir. E as pessoas, elas entraram numa idade das trevas. É assim que é chamada a Idade Média, na Idade das Trevas. E houve tanto derramamento de sangue, tanta aflição, pestes, tanta dificuldade. E havia muitas pessoas sinceras também, procurando a verdade de Deus, né? Muitas pessoas sinceras, mas infelizmente elas não podiam encontrar, porque essa fome estava na terra, essa condição de apostasia. E os apóstolos haviam sido retirados e os dons do Espírito não eram mais acessíveis às pessoas.
No Novo Testamento nós vemos que o apóstolo Pedro, Paulo e muitos outros testificaram a respeito dessa grande apostasia. O próprio Senhor Jesus Cristo disse que aconteceria, né? Então Amós estava vendo que essa condição ela seria generalizada, o mundo todo entraria em trevas. Mas ele não parou a profecia dele, porque os profetas de Deus não são profetas de calamidade. Eles falam muitas vezes de calamidade porque a situação do povo é precária, é espiritualmente alarmante. Mas esses profetas também falam do reino de Deus e eles veem com otimismo o futuro. E foi o que aconteceu aqui. Eis que os olhos do Senhor Deus estão contra este reino pecador que é Israel. Está falando no capítulo 9, versículo 8. Eu destruirei de sobre a face da terra, exceto que não destruirei de todo a casa de Jacó, diz o Senhor. Então, um remanescente permaneceria. Porque eis que darei ordem, sacudirei a casa de Israel entre todas as nações. Então vai ter uma dispersão, assim como se sacode grão na peneira, sem que caia na terra um só grão. Mas Deus não vai deixar cair nenhum só grão, porque Ele sabe onde Ele está enviando os dispersos. Ele sabe que as tribos perdidas estão perdidas para o mundo, mas não para Ele, porque Ele sabe onde as levou. Naquele dia, que são os últimos dias que nós vivemos, tornarei a levantar a caída tenda de Davi, ou seja, o templo e os convênios do templo voltarão. E cercarei as suas aberturas, e tornarei a levantar as suas ruínas, e edificarei como nos dias da antiguidade. O povo será fortalecido, congregado em suas estacas, a coligação vai acontecer, para que possuam o restante de Edom e todas as nações. Edom aqui o mundo, né? Não apenas está falando dos edomitas, que eram irmãos ou primos de Israel, mas todas as nações que são chamadas pelo meu nome, diz o Senhor que faz isso. Então Israel seria restabelecida espiritualmente, depois fisicamente, herdando de novo a terra da promissão, lá na Palestina. E farei retornar os cativos do meu povo Israel. Eles voltariam e reedificarão as cidades assoladas, e nelas habitarão, e plantarão vinhas e beberão seu vinho, e farão jardins e lhe comerão o fruto. E os plantarei na sua terra, e não mais serão arrancados da sua terra que lhes dei, diz o Senhor Deus. E tudo isso aconteceria. Todas essas bênçãos da coligação e da reunião espiritual e física de Israel, por causa da misericórdia do Senhor. Ele é o que edifica as suas câmeras superiores, os reinos de glória, os céus que ele preparou para aqueles que são obedientes. E o seu firmamento fundou sobre a terra. O fundamento para chegarmos no reino celestial de Deus está aqui na terra. Ele estabeleceu a igreja, ele estabeleceu o seu evangelho, ele nos deu profetas, e o que chama as águas do mar e as derrama sobre a terra, o Senhor é o seu nome. Então, como Amós testificou, testifico para vocês que Senhor é o nome do nosso Deus. Ele é o Todo-Poderoso e ele fará cumprir as suas promessas. Obadias também viu esses últimos dias. Mas antes de falar da visão específica dele sobre nossos tempos, vou ler lá no versículo 1. Assim diz o Senhor Deus a Edom: ouvimos a pregação do Senhor e foi enviado entre as nações um embaixador. Levantai-vos e levantemo-nos contra ela para a guerra. Eis que eu te fiz pequeno entre as nações, tu és muito desprezado. A soberba do teu coração te enganou, como que habita nas fendas das rochas, na sua alta morada, o que diz no seu coração: quem me derrubará em terra? Então aqui está falando aos edomitas, que não haviam crescido tanto contra outras nações, mas que estavam sobrevivendo, né? E acabaram entrando em iniquidade, especialmente o orgulho, né? A soberba do coração deles. E o profeta Obadias foi chamado para advertir eles e dizer que é em Sião, ou nos convênios feitos com Israel, que se encontrava a salvação. É por isso que no versículo 17 ele diz: no monte Sião haverá livramento, e ele será santo, e os da casa de Jacó possuirão as suas herdades. Se os edomitas e qualquer outra pessoa quisesse ser salvo, precisava fazer convênios
com o Deus de Israel. E Edom, às vezes, significa o mundo, né? Então, todas as pessoas que ainda não são membros da casa de Israel, membros da Igreja de Jesus Cristo nos últimos dias, são convidadas a vir no Monte Sião, porque aqui há livramento. Aqui há livramento, livramento do pecado, do mal, da maldade, da destruição, das doenças. Por meio de Jesus Cristo, nós podemos ser livres até da morte. Então, vamos vir ao Monte Sião, porque o Senhor fez a promessa de que Jacó possuirá a terra. E no versículo 21, na visão que ele tem dos últimos dias, ele diz: levantar-se-ão salvadores no Monte Sião, para julgarem as montanhas de Esaú, e o reino será do Senhor. Quem são os salvadores do Monte Sião? Se nós vermos lá na lição, tem uma citação do presidente Gordon B. Hinckley, que ele fala quem são os salvadores do Monte Sião. Olha só, no templo, o presidente Gordon B. Hinckley falando: tornamo-nos literalmente salvadores do Monte Sião. O que significa? Significa que, assim como o Redentor deu sua vida em sacrifício vicário por todos os homens, e ao fazê-lo tornou-se nosso Salvador, nós também, numa ínfima proporção, quando nos envolvemos com o trabalho vicário no templo, tornamo-nos salvadores tornamo-nos salvadores para os que estão do outro lado e não têm meios de progredir, a não ser que algo seja feito em seu benefício, pelos que estão na terra. Então, participar do trabalho vicário no templo significa ser parceiro com Cristo para ajudar as pessoas a serem salvas. É claro que se nós não fizermos o trabalho, outros vão fazer, mas que privilégio é ir no Monte Sião, no templo, e ajudar as pessoas a receberem batismo, o dom do Espírito Santo, o sacerdócio, a investidura e o casamento para toda a eternidade. Porque muitos que viveram nessa terra não tiveram oportunidade de receber essas ordenanças, que são ordenanças que devem ser recebidas com o corpo físico. E porque eles não têm mais um corpo físico, em preparação à ressurreição e aos reinos de glória, eles precisam receber essas coisas. E nós precisamos fazer essas ordenanças por ele, em lugar e a favor deles, porque eles não podem estar aqui. E quando nós fazemos esse trabalho por procuração, dentro da ordem estabelecida na casa de Deus, então eles têm a liberdade lá no mundo espiritual de aceitar esse trabalho. E se aceitam, eles podem ser salvos, como se tivessem recebido essas coisas enquanto estavam aqui na terra. Que grande bênção fazer parte e ser trabalhadores na vinha nesses últimos dias, ajudando na salvação dos filhos de Deus do outro lado do véu. Essa também é parte da coligação de Israel. Aliás, é uma parte vital da coligação de Israel. A coligação acontece dos dois lados do véu. Aqui, pela obra missionária, convidando as pessoas a virem a Cristo e fazendo convênios e os cumprindo, e do outro lado do véu, levando nomes ao templo e fazendo o trabalho por aqueles que não podem fazer por si mesmos. Bom, agora que terminei de estudar os versículos que eu julguei importantes e principais para nós aqui hoje, eu queria focar mais sobre os profetas de Deus. Os profetas, eles são homens chamados por Deus nesses últimos dias para nos ajudar a chegar a Jesus Cristo. Nós chamamos de profeta todo homem que recebe revelação. O testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Então, eu sou profeta para minha vida pessoal, se sou capaz de receber revelação para conduzir minha vida. Se tenho alguém sobre minha responsabilidade, como um pai e uma mãe têm responsabilidade sobre os filhos, eles podem ser chamados de profeta e profetiza para a sua família. Mas quando nós falamos de profeta, no sentido que estou explorando aqui com vocês na designação, significa um ofício dentro do sacerdócio, um cargo sagrado. É mais do que a capacidade de receber revelação. É a capacidade de receber revelação para o mundo todo, para falar em nome e em lugar de Deus. Então, profetas como Adão, Noé, Enoque, Moisés, eles representam o tipo de profeta que eu estou mencionando aqui para vocês. Hoje nós temos um profeta vivo, o presidente Russell M. Nelson. Ele foi levantado nesses últimos dias para ser o nosso Moisés moderno e para nos advertir sobre o que precisamos fazer
para ter paz nessa vida e felicidade eterna no futuro. Se nós seguirmos o profeta de Deus, a garantia é que as portas do inferno não prevalecerão contra nós. E nós vamos caminhar na jornada difícil dessa vida com segurança e com paz em Cristo. Temos como profeta os membros do Quórum dos 12 Apóstolos e da primeira presidência. Portanto, nós temos 15 profetas vivos hoje, mas apenas um deles, que é o sênior, né, ou mais velho em tempo de chamado, é designado como presidente da igreja. Esse é o profeta. Os outros são profetas, videntes, reveladores e recebem revelação para a igreja, mas agem sobre o comando ou diretriz do presidente da igreja. Apenas o presidente da igreja pode, por exemplo, determinar quais são as doutrinas, ou pode explicar com mais clareza as doutrinas, e sob o manto sagrado dele é que todos os outros oficiais presidentes, mesmo seus conselheiros e o Quórum dos Apóstolos, agem. Pois bem, quando era jovem, eu estudei a vida dos profetas modernos. Quando falo profetas modernos, eu quero dizer todos os presidentes da igreja, partindo do presidente Joseph Smith, que foi o primeiro profeta dessa dispensação, indo até o profeta atual, o presidente Russell M. Nelson. São 17 presidentes da igreja. E quando eu era jovem, ainda não eram 17, estava na época do presidente Hinckley, eu estudei a vida de todos esses profetas. Eu li o máximo que podia a respeito deles. Estudei aquela série que alguns de vocês devem ter estudado, que é a série Ensinamentos dos Presidentes da Igreja. Antes de termos o Vem Segue-me, para quem é membro de 4 anos para cá, saibam que na escola dominical, na verdade não era escola dominical, porque na escola dominical nós estudávamos as obras padrão, mas havia uma terceira hora, né? E todo domingo o Quórum de Elders da Sociedade de Socorro estudava alguns dos ensinamentos extraídos desses livros, que é chamado Ensinamentos dos Presidentes da Igreja. Se encontra na biblioteca. Inclusive, meu irmão mandou um print lá no grupo da família e eu localizei, através desse print, o livro Ensinamentos dos Presidentes da Igreja, Thomas S. Monson. Eu não sabia que tinha saído, agora eu vou estudar a vida desse profeta. E vocês podem ver na biblioteca. Vou deixar aí na referência para que vocês encontrem essa série de livros. E é maravilhoso. E lá falava um pouco sobre a vida desses profetas, mas não só lá, havia outro livro também, que eu tive acesso, que não se encontra com muita facilidade, sobre uma mini biografia de cada presidente da igreja. E eu li aquilo com muito interesse e levei os ensinamentos para a minha vida. Por exemplo, eu aprendi que o presidente Ilford Woodruff, ele raramente, ou quase nunca, pedia para que alguém fizesse alguma coisa por ele. Então, por exemplo, se você tem uma caneta ali, você está precisando da caneta, você fala, ô meu amigo, pode pegar a caneta para mim? Não, ele ia lá e ele pegava a caneta. E aí eu mudei minha atitude, eu falei, em vez de ficar pedindo as coisas para os outros, se eu sou capaz de fazer por mim mesmo, eu vou lá e vou fazer. Então, sempre que eu pensava em pedir alguma coisa, eu falava, mas eu sou capaz de fazer, eu vou lá e faço, né? Isso foi uma coisa pequena, mas que mudou minha atitude em vários momentos da minha vida. Uma outra coisa que eu aprendi foi que o presidente Heber J. Grant, ele teve vários desafios na vida dele, mas ele tinha um lema que ele tinha tirado de uma citação favorita dele. E ele repetia frequentemente isso aos santos, dizendo: aquilo que persistimos em fazer torna-se fácil. Não que a natureza da coisa mude, mas que nossa capacidade, nossa disposição de fazer aumenta. Então, se ele tinha dificuldade de cantar, ele insistia até conseguir cantar. Se ele tinha dificuldade de jogar beisebol, ele insistia até se tornar um campeão de beisebol. E isso para mim mostrou que, embora eu tivesse fraqueza e dificuldade, se eu persistisse com a ajuda de Deus e insistisse naquilo com diligência, eu ia conseguir melhorar e realizar com primor aquilo que antes para mim era difícil. Então, sempre foi assim, estudando a vida desses homens e mulheres, eu pude ver neles atributos que eu queria na minha própria vida: caridade, fé, coragem.
Por exemplo, o presidente John Taylor enfrentando as turbas e depois mais tarde o presidente Joseph F. Smith dizendo: eu sou Mormon roxo, de 4 costados e até debaixo d'água, né, enfrentando aquela turba perigosa. E o inimigo, então, com poder para matá-lo, né, disse: admiro você, você é muito corajoso nas suas resoluções. E assim acontece com todos os profetas. Tenho estudado muito a vida do profeta Joseph Smith, o vidente de Deus escolhido nesses últimos dias. Eu tive o privilégio, como contei para vocês, de visitar os lugares da restauração e aprender um pouco mais e ver com os meus olhos os lugares onde Joseph e os primeiros santos viveram e morreram. Encheu meu coração de gratidão. Saber que eles preferiam dar a própria vida ao negar as coisas do céu que tinham sido reveladas através do profeta. Então, para terminar esse vídeo, eu quero ler 14 princípios fundamentais que foram listados pelo presidente Ezra Taft Benson sobre os profetas de Deus. E eu gostaria de convidar vocês a pensar se vocês estão vivendo esses princípios ou não. O primeiro princípio citado pelo presidente Benson foi: o profeta é o único homem que fala pelo Senhor em todas as coisas. Vocês reconhecem isso? Que o presidente Russell M. Nelson é o único homem que pode falar em nome do Senhor sobre qualquer coisa? Segundo, o profeta vivo é mais vital para nós do que as Escrituras. As Escrituras que nós estamos estudando, como por exemplo Velho Testamento, Novo Testamento, Livro de Mórmon, são maravilhosos, nos aproximam de Deus. Mas, se o profeta vivo fala, nós precisamos dar mais valor às palavras dele do que às palavras dos profetas antigos. Porque ele é o profeta para o nosso tempo e Deus está revelando a verdade através dele para as nossas próprias circunstâncias. Terceiro, o profeta vivo é mais importante que os profetas mortos. É maravilhoso que os profetas do passado, eles tenham falado e dado exemplo em muitas coisas. Mas o profeta vivo, ele tem que ser considerado maior do que os profetas mortos. Não que nós vamos desprezar a experiência e os ensinamentos desses profetas. Mas nós precisamos saber que o profeta vivo é aquele que fala a palavra viva de Deus para os nossos tempos. A revelação que Moisés recebeu, ela não se baseava nas revelações de Enoque para conduzir o povo dele a erguer Sião, ou nas revelações de Noé quando construiu a arca. As revelações de Moisés eram específicas para as necessidades do tempo dele. Assim como Amós estava dando revelações específicas para o tempo dele. E assim como o presidente Nelson dá as revelações necessárias para o nosso tempo. Nós podemos e devemos estudar as Escrituras, tirando nela princípios para os nossos dias, mas quando o profeta fala, nós temos que dar mais atenção. Quarto, o profeta nunca vai levar a igreja à apostasia ou destruição. Nunca. Isso não faz parte do plano de Deus. Se o presidente Nelson tentar fazer alguma coisa contra a vontade de Deus, Deus o retira. Quinto, ao profeta não é requerido nenhum treinamento mortal, nenhum diploma, nenhuma especialidade para falar sobre qualquer coisa em qualquer tempo. Então não pense que o profeta precisa conhecer as complexidades de uma nação para falar sobre aquela nação ou para aquela nação. Sexto, o profeta não tem que dizer assim diz o Senhor para que se torne uma escritura. Ele pode falar de modo tranquilo, manso e na sua própria forma de falar, sem usar a expressão assim diz o Senhor. De fato, tudo que o presidente Russell M. Nelson tem falado desde que se tornou presidente da igreja é escritura e é a palavra do Senhor. E raramente você vai ver ele dizendo, assim diz o Senhor. Não obstante, é a palavra do Senhor. 7. O profeta nos conta aquilo que nós precisamos saber.
nem sempre aquilo o que nós queremos saber. 8. O profeta não é limitado à razão humana. Ele pode falar coisas que vão contra o entendimento científico, social, cultural que você tenha. E ainda assim, se você for fiel e obedecer ao profeta contra toda a razão humana, você vai ser protegido e abençoado. Isso não significa obediência cega, tá? Significa que você conhece o Deus que chamou aquele profeta. E depois de receber um testemunho de que Deus realmente levantou aquele homem, então você está disposto a sacrificar seu entendimento em prol de um entendimento mais elevado. 9. O profeta pode receber revelação sobre qualquer coisa, temporal ou espiritual. Isso tem que ficar muito claro para nós. Porque o profeta, às vezes nós queremos limitar, né? O profeta, como aquele sacerdote do passado queria limitar Amós. Mas não, o profeta ele pode falar sobre qualquer coisa. Até assuntos que você pensa que são triviais ou que ele não devia estar se metendo. 10. O profeta, ele pode falar inclusive de assuntos civis, coisas que envolvem política. Ele pode falar também se ele quiser. 11. Dois grupos têm mais dificuldade de seguir o profeta, que são aqueles que são orgulhosos do seu conhecimento e aqueles que são orgulhosos da sua riqueza. Então, esses dois grupos, os ricos e os instruídos, eles têm mais dificuldade de ouvir e de seguir o profeta, sempre criando razões para não seguir ou dizendo, isso foi só um conselho, isso foi só a opinião dele, isso não é a palavra de Deus. Cuidado com essas justificativas. Então, ricos e instruídos, tomem cuidado, porque no passado, esses dois grupos, eles tiveram muita dificuldade de reconhecer o profeta de Deus como enviado do Altíssimo. Próximo, o profeta não irá necessariamente ser popular no mundo. Então, o profeta, ele não precisa ser uma figura carismática, em que todo mundo gosta, em que todo mundo fala, nossa, que... Não, o profeta, assim como muitos, a maioria dos profetas do passado, pode ser uma figura bem popular e pode ser perseguido. E como já aconteceu, pode até ser assassinado pelo ódio do mundo. Mas a perseguição e a impopularidade não leva automaticamente ele a ser desconsiderado perante Deus. De forma alguma. Muitas vezes a impopularidade é um sinal de que sim, ele é enviado por Deus. 13. O profeta e seus conselheiros formam a primeira presidência, o maior quórum de governo da igreja. 14. O profeta e a presidência, que são o profeta vivo e os membros da primeira presidência, siga-os e será abençoado. Rejeite-os e irá sofrer. Então, o presidente Benson, ele deixou bem claro aqui esses princípios e eu espero que nós possamos entendê-los e segui-los. Testifico para vocês que, se seguirmos os profetas, seremos protegidos e abençoados. Eu apoio o presidente Russell Nelson. Eu o amo porque ele me ama. Ele nos ama. Ele ora constantemente por nós. Eu não tenho um relacionamento pessoal com o profeta, não encontro ele. O mais perto que tive do profeta foi quando eu estava na missão e tive a oportunidade de cumprimentá-lo, assim como muitos de vocês. Não obstante, eu não preciso ter um convívio com ele para saber que ele é um servo de Deus, porque essas coisas me foram reveladas pelo Espírito Santo. Eu lembro quando ele foi apoiado como presidente da igreja naquela assembleia solene, e eu recebi um testemunho espiritual de que ele era o profeta de Deus levantado nesses últimos dias. E eu amo e apoio o profeta. E quero sempre aprender mais com ele e seguir os seus passos. Então gostaria de ouvir aí nos comentários de vocês coisas
sobre seu testemunho dos profetas de Deus, como você tem aplicado os conselhos de Deus, de ouvir os profetas e de seguir eles. Obrigado por vocês terem assistido esse vídeo e encontro vocês no próximo. Até mais.